Diz a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo 5. Capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vamos fazer uma pausa por enquanto. O contexto desse início do capítulo 5 está no capítulo 4. Isto é, João está falando sobre amar a Deus, amar ao próximo. E João está falando de algo prático. João está falando, filhinhos, não amemos de palavra, mas nem de língua, mas de fato e de verdade. E ele fala de você amar, no demonstrar cuidado para com seu irmão, no demonstrar cuidado, proteção, ajuda, levar as cargas uns dos outros, como diz Paulo, para assim você cumpre a lei de Cristo, não é? Mas é esse cuidado. E quando você, eu diria, dá brecha para que a raiva, o ódio invada a sua vida, é tudo menos amor, não é? E o pior é a negação da presença de Deus. Daí João, no capítulo 4, ele fala, olha, ninguém pode dizer que conhece a Deus que não vê. Não pode amar esse que não vê, se não ama os seus irmãos a quem vê. Então, o amor passa a ser fundamental na demonstração de quem crê e quem conhece e quem serve ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Versículo de número 20 do capítulo 4. Se alguém disser, vou ler pausadamente, amo a Deus. Às vezes tem até um trimilinho. Oh, como eu amo a Jesus, como eu amo a Deus. Tá bom. Mas não consegue suportar o irmão. Odeia, ó, eu falando bonito aqui. Odeia seu irmão. Já pensou? Que coisa mais complicada, e é tão complicado, que você diz que ama a Deus, e João está dizendo, você é mentiroso. E o pior mentiroso é aquele que mente para si mesmo, né? Que se engana a si próprio. Não, mas eu amo a Jesus. Ah, mas eu não consigo perdoar fulano, eu não consigo isso, eu quero mesmo que se exploda, eu quero isso, aquilo outro. Odeia a seu irmão. Vou ler versículo 20, capítulo 4. Presta atenção, que coisas pesadas temos aqui. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E aí, algumas pessoas confundem um pouco a expressão amar. O que significaria amar? Significaria, por acaso, alguém que protege o outro de tal maneira, que ele vive numa redoma de vidro. E aí, quando a redoma de vidro parte, ou quando você não está presente, a pessoa simplesmente ela não tem anticorpo
para a vida. Ela não consegue realizar nada. Então você super protegeu pensando que está amando e essa pessoa não criou condições de viver nesse mundo sem a redoma de vidro ou sem você. Um grande engano. Eu conheci gente que se o filho precisasse de uma régua, ou de um lápis, ou de uma borracha, ou de um guaranazinho, o pai ia e comprava e dava na mãozinha dele. Na mãozinha dele. Um pai amoroso. Mas sabe o que aconteceu? Esse pai uma hora partiu. Foi encontrar com Deus. E o filho não sabia nem onde ficava a padaria para comprar um pãozinho. Então, às vezes, as pessoas acham que amar também é passar a mão. Não, meu filho, eu estou com você. Você pode fazer a asneira que for. Eu te amo. Eu amo você. E aí, eu diria, não para. Faz desse relacionamento de amor um relacionamento, não sei de quê, perigoso. E às vezes a gente confunde mesmo. E parece que falar de amor é só falar palavrinhas doces. Eu te amo. Mas não se esqueçam que não é de boca nem de língua. É muito bom falar de eu te amo. Mas aqui é como eu cuido. E aí João, no capítulo 5 que acabamos de ler, João é cuidadoso. E João vai definir e vai demonstrar como é que eu demonstro amor verdadeiro, genuíno, por pessoas, por Deus, por mim mesmo. Se eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo, eu também tenho que, de certa forma, cuidar de mim. Eu me amo, não é? Mas não é sentimento de autodestruição, não é sentimento de raiva. Lamentavelmente, tem pessoas que se depreciam. Criaram uma ideia de si mesmo doentia, de não presto, não isso, não aquilo outro. E essa pessoa, ela não consegue amar a si mesma, ela não consegue cuidar, zelar, proteger. Ela também não tem parâmetros para cuidar e proteger e zelar também do outro. Porque a Bíblia diz amar ao próximo como a ti mesmo. Né? Assim como eu quero bem para mim, eu quero para o outro. É um relacionamento. Então, é tríplice. É amar a Deus, amar a mim, amar ao próximo. Tá? E eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo. É muito mais fácil amar a mim, porque eu me cuido, eu me protejo, eu quero isso e aquilo outro. Então eu tenho que transferir isso e fazer isso também para o próximo. Essa é uma regra bíblica e básica que a gente não pode perder. E aí, João diz assim, nós já lemos, vamos repetir. Olha só. Olha o que João diz, o versículo 2. Olha o que ele diz no versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Nisto o quê? Nisto o quê? O versículo então explica. Olha lá, olha como ler a palavra, ela por si só vai explicando muito. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Deu para entender? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, que amamos as pessoas, que amamos nossos irmãos. Nisto como? Amando a Deus e praticando os seus mandamentos. Sabe? Eu amo uma pessoa quando eu digo
isto vai para o céu. Jesus leva para o céu. Olha, fora de Jesus, não vai para o céu. Que isso? Quer dizer que o senhor está mandando as pessoas para o inferno? Não, não estou não. Estou dizendo que em Jesus tem vida, que Jesus tem perdão, que Jesus tem salvação, que Ele é o caminho. Nós estávamos perdidos, caminhando segundo o curso desse mundo. Nós estávamos perdidos, mas Ele nos deu vida. Então, quando eu prego isso, as pessoas podem reagir de duas maneiras. Ah, você está fazendo acepção de pessoas, você está querendo fazer, sei lá o quê, você quer pegar as pessoas e trazer para a sua religião, para a sua igreja. Você devia amar aceitando todas as pessoas. Meu amigo, eu amo quando eu pratico os mandamentos do Senhor. É demonstração de amor. É desamor quando eu não estou nem aí para as pessoas que andam próximas de mim. Eu não estou nem aí, cada um vai para onde quiser, cada um que se acha o seu caminho. Eu já encontrei Jesus. Cara, se você já encontrou Jesus, amar a Deus e amar ao próximo significa eu vou praticar os mandamentos. Eu vou praticar a palavra. Eu era um homenzinho torto, mas agora ele me endireitou. Ah, pastor, eu não pregava evangelho. Ah, você não prega evangelho para as pessoas? Sabe o que acontece? Aquela pessoa que você poderia estar falando de Jesus para ela, aquela pessoa que você podia ter dado testemunho para ela, aquela pessoa que você podia ter demonstrado amor verdadeiro, genuíno, porque foi Jesus que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquela pessoa que, vamos dizer assim, não sabe discernir da mão direita e da mão esquerda. Aí você deixa de falar, porque cada um que se vire, cada um que se lixe. Eu não vou falar, não, cada um, a gente se aceita, cada um que acha o seu caminho, tá bom. Essa pessoa não ouve o evangelho, não crê no evangelho, não invoca o evangelho, não invoca Jesus. Está perdida. Onde está o teu amor? Onde está o nosso amor quando a gente deixa para lá as pessoas, porque a gente tem vergonha de falar de Jesus? E olha, quando eu falo vergonha de falar de Jesus, eu estou me colocando na brecha. Porque se tem uma pessoa que morria de vergonha de falar de Jesus Cristo, era eu. Puxa, eu já falei sobre isso, mas dá até vergonha de contar. Quando eu aceitei Jesus lá em Goiás, em Goiânia, e eu comecei a envolver na igreja, quando eu vi que Jesus me amava, que eu era amado do Senhor, aí eu me envolvi na igreja e eu queria fazer as coisas, tá bom? Aí de repente eu estava liderando a mocidade, e aí eu pegava e falava assim: irmãos, jovens, meninos, meninas, hoje à tarde, hein? Hoje à tarde, vamos sair para evangelizar. Mas eu falava aquilo assim, sabe, como a presidente de mocidade que se preze convida os jovens para fazer alguma coisa. E eu convidava então para evangelizar. Marcava lá, 4 horas da tarde. Quando chegava 10 para as 4, eu estava lá. E eu ficava assim: ninguém quer nada, só eu. Aí quando eu pensava que eu ia embora, chegava um irmão. E eu falei assim: fulano, só você e eu, hein? Só você e eu. Só nós dois não dá, né, filho? Não dá. Eu queria dar um jeito de escapar. Mas ele, o irmãozinho, bendito Josivan, ele falava assim: não, vamos só nós dois. Eu peguei, caraca, mas eu morria de vergonha, irmão, de vergonha. Aí nós saímos para casa. Lá em Goiânia o pessoal tudo fica escondido dentro das casas, nós tínhamos que tocar campainha, então bater palma, para chamar as pessoas. Imagina, domingo à tarde, a vergonha que eu tinha. E eu chegava lá, tocava na campainha, din dom. Eu com vergonha só tocava o din. Não tem ninguém em casa não, vamos para outra. Chegava no lugar, tinha que bater palma, eu batia aquelas palmas assim, nem saía som. Era, o meu companheiro de peleia, animadão, ó, pá. Eu peguei: que é isso, rapaz, calma, tá muito forte. E às vezes eu tocava só o din e a pessoa abria a porta. Aí oi, olá, tudo bem? Uma vergonha. Olha, nós estamos aqui da igrejinha e nós temos aqui um folhetinho, convidar você para ir no nosso cultinho e ouvir a palavra do meu pastorzinho. E aí, Jesusinho,
e tá, bom dia, boa tarde, desculpa aí. Eu acho que Deus ria de mim. Acho que Deus ria. Porque nunca jogou um raio na minha cabeça, então acho que ele acha assim, meu filho, eu vou te ensinar muito, você ainda tem muita coisa para aprender. Às vezes você tem essa vergonha de falar de Jesus e fica enroscando, achando desculpa. Eu vou dizer uma coisa, você não fala de Jesus, é falta de amor. Amar é praticar os mandamentos. Praticar os mandamentos. Aqui, ó. Amar a Deus, até aí parece fácil. Eu amo a Deus, eu falo. Oh Deus, eu vou pro louvor, eu adoro. Oh, como eu te amo e tal. Parece fácil, parece fácil. O problema é que Deus vê coração, né? Deus vê coração. E aí diz, eu tenho que praticar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Mas há uma corrente, um pensamento, uma maneira, eu acho que diabólica, é que parece que os mandamentos de Deus são como se Deus estivesse oprimindo a minha liberdade, e aí fica parecendo que os mandamentos de Deus é um castigo, onde você viu para ser crente. Presta atenção, os mandamentos do Senhor não são penosos, pelo contrário, assim de uma maneira muito rápida e simplória, pega alguns dos 10 mandamentos. Qual dos mandamentos dos 10, ou de qualquer outro, é penoso? Vamos pensar. Amar a Deus acima de todas as coisas. Não cobiçar a mulher do próximo, as coisas do próximo. Gente, que coisa bonita, não? Pessoal, numa comunidade em que todo mundo é feliz com aquilo que tem e não cobiça as coisas dos outros. Não terá outros deuses além de mim. Gente, quais os mandamentos que são, como se diz, sei lá, sufocantes? Os mandamentos de Deus, eu diria, seriam maravilhosos se todo mundo cumprisse. Não matarás. Não matarás. Ué. Não é um mandamento maravilhoso? Aí quando alguém, você vê tanta violência, tantas mortes, tantos assassinatos e tudo mais. Essa é a regra. Não adulterarás. Gente, quem dera todos vivessem aqui, debaixo, eu diria, da palavra. O problema, você já sabe, eu também já sei, é que nós, pecadores, a gente quer fazer o certo e não faz. E aí Tiago diz lá, que quem não mata, não rouba, não adultera, mas faz acepção de pessoas. Acepção de pessoas. Acepção é você considerar um mais importante que outro. Né? Fulano, senta aqui do meu lado. Não, você não. Fica lá, epa, coisa esquisita, que pessoa estranha. Aí você, ué. E todos nós fazemos acepção de pessoas. Ou não? Entra uma pessoa mal trajada na igreja, você fica assim meio... que é isso? Certas pessoas você olha, que benção. Outras não. Assim, é uma coisa meio quase natural do ser humano. Vergonhosamente, porque o Deus que disse, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não darás mal, enfim. Ele disse também que a gente não pode e não deve fazer acepção de pessoas. Então, se eu não faço uma coisa, mas faço outra, eu sou condenado por tudo. É por isso que Paulo chega à conclusão que estar debaixo da lei é estar debaixo da maldição. Porque se eu consigo viver, vamos dizer assim, 90% debaixo, certinho, boa pessoa, coisas boas, bom crente, e aí tropeço numa coisa, acepção de pessoas, não há quem não faça. Tantos crimes e tantas coisas aí. Porque é de outra cor. Porque é de outra raça. Porque é de outra língua. Porque é homem. Porque é mulher. Há tanta acepção de pessoas
que você fica sofrendo. E a humanidade sofre. E é pecado. O homem não consegue parar disso. Os mandamentos do Senhor não são penosos, mas é vendida a ideia de que as coisas de Deus são ruins. É vendida a ideia de que as coisas de Deus não é bem assim. E isso é antigo. Você lembra lá no Gênesis, quando Deus disse para a mulher e para o Adão, que, olha, tem todas as árvores e tal, tem uma que você não pode comer, daquela do conhecimento do bem e do mal, você não deve tocar. Você lembra como é que a serpente falou? A serpente chegou para Eva e falou assim, mas como é que é mesmo? Como é que é mesmo que Deus disse? Como é mesmo? E aí a Eva fica dando papo para a serpente. O que tem de crente, de pessoas que dá papo pro capeta, não é brincadeira. E aí ele joga. Não, como é que Deus disse mesmo? Ah, não é isso não. Não é que você quando comer vai morrer. Não é isso. É que Deus sabe que quando você comer, sabe o que é? Eu não queria falar isso, mas é que você vai ser semelhante a Deus. Deus não quer que você seja igual a Ele. Então, quer dizer, aquilo que era problemático, aquilo que era uma prova de fé, de comunhão, de obediência, passa a ser jogado pela serpente como uma coisa ruim. Desde aquela época. Hoje é a mesma coisa. Ah, você vai para a igreja, lá não pode isso, não pode aquilo. Para piorar, tem umas igrejas que gostam do não pode isso, não pode aquilo outro. Né? Tem certas igrejas que rodam o mundo inteiro para fazer um discípulo e depois fazem dele mais escravo do que nunca. E nós somos chamados à liberdade. Nós somos chamados para servir ao Senhor. Todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Mas sou eu que estou ali, vendo em Deus e perguntando, Senhor, isso te agrada? Senhor, isso dá bom testemunho? Senhor, é o cuidado do Senhor, na minha vida, na vida. Então o inimigo faz de tudo para fazer com que a palavra de Deus se torne um peso, se torne difícil. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, as bolas, é a palavra que é a verdade, é Jesus que é a verdade, que a maneira e a medida que eu conheço a sua palavra, a medida que eu oro, a medida que eu leio, a medida que eu medito, esta palavra, como uma espada, ela vai cortando, penetrando e vai dizendo, isso aqui está certo não, isso não está bom não, isso aqui é assim, alô, acorda, varão. Não é? A palavra vai dizendo onde é que você está tropeçando, onde é que está errando. É um espelho. A palavra de Deus é comparada a um espelho. Você olha e vê assim, uau, estou longe ainda do padrão, estou longe do perfeito, estou longe de Jesus, mas eu quero ser como Jesus. Como é que eu sou como Jesus? Na palavra. Leia a palavra. Eu quero ser melhor cristão, eu quero ser menos torto, né, como o cântico. Eu quero servir ao Senhor, eu quero andar na sua deliciosa presença. E aí eu preciso entender que os mandamentos do Senhor é a maneira pela qual eu demonstro amor. Mas não é para você citar os mandamentos na cara das pessoas. Né? Tem gente que gosta. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso. Aliás, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não é você usar os mandamentos apenas como base de acusação. Não, é você praticar os mandamentos. Tem uma diferença, não tem? Não é uma citação. Não mentirás. Não dirás falso testemunho. Fale a verdade. Tá bom. E aí, na minha vida prática, isto é, no meu dia a dia, minha língua escapole aqui, escapole ali, eu falo o que não convém. Não é isso. O texto diz que eu provo que amo quando eu
pratico. Aqui, ó, aqui. Vamos ler de novo? 1 João, capítulo 5. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos, não é? E pensamos nos seus mandamentos, e lemos os seus mandamentos, e ditamos os seus mandamentos, e ordenamos os... Não, é quando nós praticamos. Começa aqui. É poder transformador, poder em mim. E aí eu queria aplicar aquele salmo que diz: 1000 cai de um lado, 10.000 do outro, mas você fica inabalável, permanece inatingível. Algumas pessoas usam esse texto para dizer que nada acontece conosco, nada que atinja. Eu gosto mais de entender esse texto como: olha, se 1000 cai de um lado, 10.000 do outro, eu estou fiel, eu estou na palavra, eu estou na obediência, eu estou na verdade. Eu quero caminhar na presença do meu Senhor. Se 1000 desistir, 10.000 desistir, eu não desisto. Se 1000 virar para outros lugares, 10.000 para outros lugares, eu não desvio nem para a direita, nem para a esquerda. Aquilo que Deus disse para Josué, eu quero também cumprir na minha palavra. Pega a palavra, persevera, não desvia nem para a direita, nem para a esquerda, e assim fará prosperar o teu caminho por onde quer que fores. A palavra de Deus. Então, como é que eu demonstro amor? Eu demonstro amor na medida que eu pratico a palavra, os mandamentos do Senhor. E os mandamentos do Senhor não são penosos. Eu acho que isso é a primeira noção de você querer estar na presença de Deus. É quando você quer estar na presença de Deus a partir daquilo que agrada a Deus, né? Daquilo que interessa, daquilo que importa, daquilo que eu diria não é expressão do erro, nem do pecado, nem do alvo errado, mas de desejo de estar com o Senhor. Então eu pratico os seus mandamentos. Mas às vezes a gente vai tendo isso e ouvindo: mas é difícil demais, é isso, aquilo, outro. Então é porque é difícil demais. Difícil demais o quê, querido? Difícil demais o quê? Os mandamentos do Senhor são vida. O problema é que, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 7, eu sei o que fazer e quero fazer o bem, mas o bem que eu prefiro e que eu sei que eu tenho que fazer, eu não faço. Eu faço aquilo que não quero. Por que eu faço aquilo que não quero? Por quê? Porque eu, aqui na minha cabeça, eu entendo a lei de Deus, mas o meu corpo, ele eu vou usar um termo que não está lá em Paulo, mas ele é podre. Paulo diz que é a prova de que o pecado habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, mas eu não faço, eu faço o mal, é a prova de que o pecado habita em mim. E aí ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Que pergunta! Que pergunta fantástica que Paulo fala. E se ele terminasse Romanos só nessa pergunta, nós estaríamos completamente meio perdidos. Graças a Deus, né? Que ele termina dizendo: graças a Deus. Quem me livrará? Cristo Jesus. Né? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Olha, então quando eu amo a Deus, quando eu creio que Jesus é o Cristo, eu sou nascido de Deus, versículo 1 do capítulo 5 de 1 João. Quem é nascido é aquele que crê que é nascido de Deus, porque crê em Jesus, e porque ele é nascido de Deus, ele crê em Jesus, ele vence o mundo, e esta é a fé que vence o mundo, é a fé nele, em Jesus. Quantas pessoas você já ouviu, e eu já vi muitas, dizer assim: olha, é importante ter fé. Eu sou um homem de muita fé. Eu creio mesmo. E aí quando você pergunta no que ele crê, no que ele confia, e aí ele diz que é um homem de muita fé.
Às vezes é uma fé nos patuais, aí é cheio de miçangas, de não sei o que lá. Ele acha que aqueles caracóis, aquelas coisas, aquilo de alguma forma vai proteger. E ele tem fé naquilo. Ele tem fé. Ou fé numa imagem, num santinho, ou fé num Buda, ou fé, sei lá, fé na cadeira, fé em qualquer coisa. E eles acham que importante é ter fé. Não! Não é fé na fé. Não é qualquer fé. Aqui diz claramente: todo aquele que crê, que tem fé em Jesus, e que esse Jesus é o Messias, o Cristo, é nascido de Deus. Oh, uau! Se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, você é salvo. E aqui João diz: crê que Jesus Cristo, Jesus é o Cristo, e é filho de Deus, e ele é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Os meus irmãos, os nossos irmãos. E mais ele vai dizer: todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Lembra lá atrás quando João disse: não, filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque as coisas do mundo e o que há no mundo, Deus não está nisso. E aí ele vai falar aquela tríplice, eu estou repetindo quase todos os encontros nossos: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Essas três coisas dominam as ações do mundo. Ele não está falando da praia, ele não está falando do mar, não está falando das árvores, da natureza, dos passarinhos, não. Ele está falando dessas coisas que corrompem o nosso mover no mundo. E aí, estas coisas que destroem todas as coisas, elas são movidas, xeretadas, sopradas, seduzidas, incentivadas pelo diabo. Não é à toa que a palavra diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está morto no maligno. Jaz, aquela expressãozinha de cemitério. Aqui jaz Serafim Bartolomeu Bueno da Silva. Aqui jaz, aqui jaz. O mundo jaz, o mundo está sepultado, o mundo está morto. E aí qual é a fé que vence o mundo que está morto? Isto é, sai da morte e passa para a vida. Nós estávamos presos no nosso lamaçal, no nosso pecado. Nós andávamos segundo o curso desse mundo. E o mundo jaz, morto, no maligno, no diabo. E como é que a gente vence esse mundo? Isto é, sai dessa morte, sai das trevas, sai desse destino eterno, terrível. Pela fé. Pela fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Centralidade do Evangelho. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Prática dos seus mandamentos, e prática do amor, prática da palavra. Quem ama a Deus quer obedecer a Deus. Quem ama Jesus quer obedecer a Jesus. E aí ele diz: filhinho meu, dá-me teu coração, isto é, se apaixona por mim, filhinho, porque eu estou apaixonado por você, eu amo você. E o amor com que Deus nos amou é amor sacrificial. E o que Deus está pedindo é que a gente tenha o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filhinhos meus. Como é que eu faço isso? Conhecendo a palavra. E praticando a palavra. Tem muita gente que sabe muito da palavra. Aliás, eu acho que nós sabemos mais do que praticamos. Todo mundo. E isso, às vezes, nos sufoca. Porque a nossa fé, às vezes, não acompanha o nosso conhecimento. Mas como é tão bom quando a gente volta à simplicidade da fé.
A simplicidade da fé, a simplicidade do amor, a simplicidade na prática desta palavra. Prática. Nós somos amados porque Ele nos amou primeiro. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E esse é o grande mandamento. O grande mandamento. Eu acho que a oração do salmista cai bem, porque o salmista ele diz assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Será que eu estou confiando mais nos homens? E maldito é aquele que confia no homem. E eu sou homem, então se eu confio em mim mesmo, eu já me torno maldito. Será que eu estou confiando mais nos meus talentos, na minha sabedoria, nos meus diplomas, na minha capacidade intelectual? Será? Será que eu estou confiando mais em patuais e coisas, imagens, coisas que não podem dar vida, coisas que não podem criar nada, coisas que não podem fazer nada, que não andam, que tem boca e não fala, tem nariz e não cheira, tem pés e não anda, não podem fazer nada. E tem gente que confia mais nessas coisas. Será que estamos confiando? Será que estamos confiando muito mais nos nossos recursos, nos nossos dinheiros? E aí a Bíblia chama quem confia no dinheiro é avarento. E a avareza é esse amor, é esse apego, é achar que a riqueza resolve. E é agarrado às coisas. Só que a Bíblia chama isso de idolatria. E pior, a Bíblia diz que os avarentos não herdam o reino dos céus. Ah, eu amo a Deus. Ah, eu amo a Deus. Ama a Deus? Você crê? Onde está a sua fé? A fé em Jesus. Ponto. Que Jesus? O Filho de Deus. Que Jesus? O Cristo. Que Jesus? Aquele que morreu na cruz. Que Jesus? Aquele que ressuscitou. Que Jesus? Aquele que subiu aos céus e foi glorificado. Que Jesus? Aquele que voltará para nos buscar. Fé nele. Porque é ele que nos arrancou do império das trevas. Se você tem dúvida quanto à sua salvação, quanto à sua eleição, quanto ao destino eterno, vasculhe aí. Peça como o salmista: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Se eu estou tendo a minha confiança em qualquer outra coisa. Ah, porque eu sou gente boa. Ah, porque eu nunca fiz aquilo, nunca fiz aquilo outro. Então eu mereço. Se você está pensando que você vai no céu, vai para o céu, a partir dos seus merecimentos, alô, não confie em você mesmo. A confiança tem que estar em Jesus Cristo. Quem é que vence o mundo, que já está morto no maligno? Quem é que sai do mundo? Quem é? Gosto daquele texto que, quando diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Que a igreja tem que meter os pés na porta do inferno e ir lá e arrancar pessoas do mundo que já está no inferno, caminhando. E quando de fato chegar lá, vai dizer: eu sempre estive. Então a igreja entra e arranca, como fui arrancado, e você também. Esse é o seu papel, meu papel. Fé para vencer. Fé para vencer o mundo. Que fé é essa? Em Jesus. Nele nós podemos. Nele nós somos. Tudo dele, para a glória dele. O importante
importante é você estar ligado, ungido, alicerçado, edificado nele. Ele é o cabeça, é Jesus. Sem ele nós não podemos fazer nada. Sem ele nós não somos nada. Nada, nada, nada. Então a gente diz Senhor Jesus, ser o Senhor. Presta atenção, quando a gente diz Senhor Jesus, a gente não está dizendo como a gente fala Senhor padeiro, Senhor carteiro, Senhor médico. Não, não é uma pessoa assim. Não, é Senhor no sentido, o Senhor manda. O Senhor é o rei. E eu sou teu servo. E servo não é empregado, é servo aqui é doulos, é escravo da orelha furada. É gente que diz, Senhor, manda, governa, tu. Paulo diz em Gálatas, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a maneira como eu vivo tem lá. E aí já não sou eu. Já não sou eu quem vive. É Cristo que está aqui dentro. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Fé naquele, essa fé em Jesus que vence o mundo, está agarrado, ligado, ungido, alicerçado, religado por Cristo, em Cristo, para a glória de Cristo. E aí já não sou eu, é Cristo vivendo em mim. Ah, que maravilha, que expressão. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Medita lá. Que coisa espetacular, que preciosidade nós temos, na verdade, na palavra do Senhor Jesus. Crer nele vence o mundo. Não sou mais do mundo. As agarras, as amarras, as ciladas, as opressões. Não, agora nós somos dele. Em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós amamos a Deus que deu a sua vida por nós. E em Cristo Jesus nós guardamos os seus mandamentos. Nós praticamos os seus mandamentos. Pastor, e se eu tropeçar? João já respondeu isso lá no capítulo 2. Filhinho, se alguém pecar, nós temos um advogado. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele deu a sua vida por você. E aí nós confessamos os nossos pecados. E ele nos purifica dos pecados. E ele levanta. E é na fé em Jesus que a gente vai vencendo. É na fé em Jesus. É ele que pagou os nossos pecados. É ele que perdoou. E aí como é que eu vou? Eu vou vivendo na prática. Eu quero praticar aquilo que ele viveu e aquilo que ele ensinou. Os seus mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo. Eu quero praticar. Eu quero exercitar, eu quero viver o Evangelho, eu quero viver em santidade de vida, ser de santo como eu sou Deus, sou santo. Eu quero praticar, quero ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E se eu tropeço? Temos um advogado. Jesus, ele não perde a causa, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E aí confessamos os nossos pecados. Se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E aí, Senhor, eu olho para o autor e consumador, eu quero fazer a tua vontade, quero fazer a tua vontade. E vamos caminhando. Porque essa é a marca do crente. Essa é a marca do cristão, do verdadeiro. Minha oração nesta noite, nesse momento, é que você deseje profundamente estar ligado, alicerçado em Cristo Jesus. Que a sua fé esteja só nele, só em Cristo. Não em outras coisas quaisquer. Que a sua confiança é só nele, porque é ele que nos faz vencer o mundo. Nós estamos aqui nesse mundo, é verdade, nós estamos aqui nesse mundo, mas é Cristo que nos faz, e ele nos leva a braços, ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, em quem temos a redenção. Amados, então amemos uns aos outros, cuidemos uns dos outros, pratiquemos a justiça, pratiquemos o cuidado um do outro, façamos o bem, façam mal para você e para mim, façamos o bem, vamos colocando brasas vivas, porque foi assim que Cristo fez, porque é assim que Cristo é,
E é assim que nós deveremos e devemos ser. Olhando para o autor e consumador da fé, prossigamos. Prossigamos. Se você tem sido acusado pelas trevas, dizendo que você não pode, que Deus não te aceita, que Deus não te acolhe porque você já pecou muito, cubra sua cabeça, feche seus olhos e fale com Ele aí no seu cantinho. Senhor, sonda-me se há em mim caminho mau. Eu sou acusado e eu sou pecador. Eu sei que sou. E eu quero fazer o que é certo. Eu quero te amar, eu quero amar meus irmãos. E às vezes eu não consigo. Senhor, derrama o teu amor por minha vida, na minha vida, para que eu possa perdoar as pessoas que têm tanta angústia na minha mente e no meu coração. Chegue aí e tire o peso. E coloque nas mãos do Senhor. E pratique a verdade. Pratique o amor. Pratique o perdão. Oremos. Senhor, oh Deus, só Tua graça sobre nós. E nós clamamos, Pai, derrama abundantemente a Tua graça sobre o Teu povo. E mostra para o Teu povo o quanto importa te amar, obedecer, viver na Tua palavra, conhecer Tua palavra e praticá-la. Sim, Senhor Deus, estende a Tua mão sobre nós, perdoando os nossos pecados, arrancando e repreendendo, Senhor, repreendendo agora todo ataque, toda mentira de Satanás, como se o Senhor, se o seu amor, se o sacrifício de Jesus não fosse maior do que todas as nossas mazelas e pecados. Não, Senhor, o Senhor é mais, o seu sacrifício é maior, e o sangue de Jesus é mais precioso, que pode apagar todos, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, diz a Tua palavra, eles se tornam brancos como a alva lã, a alva neve. Oh Deus, então derrama a Tua graça sobre as vidas, as nossas vidas, enche da Tua presença, do Teu amor e nos faça pessoas que amem a Deus e que pratiquem os seus mandamentos, crendo exclusivamente em nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós te oramos, porque Ele vive e reina, porque Ele nos ama. E nós te rogamos no nome dEle. Tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Tem compaixão das nossas casas, dos nossos filhos, das nossas filhas. Tem compaixão das nossas vidas. E derrama sobre nós a Tua poderosa e copiosa chuva de bênção. Assim nós te rogamos, para o nosso bem, no nome de Cristo. Amém. Amém. Meus amados, meus queridos, lê de novo, leia João de novo, e deixa Deus encher teu coração cada vez mais. Amém? Deus te abençoe. Ore por nós, ore pela missão Projeto Zero, que está sediada aqui em São Francisco do Sul, e estamos aqui em restauração do local, um acampamento maravilhoso que Deus nos deu, mas que está em ruínas. Nós já conseguimos fazer algumas coisas, nós já trocamos o telhado da igreja todo, que estava de madeira, tudo podre, tudo caindo. Então estamos arrumando muitas coisas. Deus tem levantado pessoas para fazer os milagres aqui, para contribuir, ajudar. E ainda há muita coisa que fazer. E nós queremos no ano que vem, em março do ano que vem, termos a primeira turma de missionários em treinamentos aqui em São Francisco do Sul. Então nós temos que preparar todos os lugares, todas as coisas. Os quartos, os alojamentos, o refeitório, enfim, tem muita coisa para arrumar. Então ore por nós, pela nossa saúde, pela nossa caminhada, pelos recursos, pela nossa vida. Ore por todos nós. Viu? Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Se você tiver algum pedido de oração, coloque aí que a gente ora e a gente vê isso tudo direitinho. Tá bem? Que Deus te abençoe. Até quarta-feira em Cristo Jesus. Beijo no coração.